Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha que lindo o nosso projeto de hoje. Não é simplesmente um bonequinho de neve, é na verdade um bonequinho de neve aromatizador, em que a gente vai colocar aqui as varetinhas para ele perfumar a nossa casa. E eu fiz um bonequinho de neve, mas a gente pode fazer qualquer personagem que a gente queira. Pode ser um Papai Noel, pode ser um pinguim, um ursinho, um anjinho, enfim. A gente pode adaptar a ideia para qualquer personagem. E eu utilizei aqui o aromatizador sem a tampa e recobri o corpinho também. Eu posso, se quiser, usar um potinho com a tampa e não recobrir, e ele vai ficar assim. Olha que graça! Olha que graça! E aí você vê o que você prefere fazer. Todo este trabalhinho de pintura que eu fiz nessa peça de giz pastel, eu já tenho bastante passo a passo no canal ensinando. Então, se você tiver alguma dúvida, vai nas aulinhas de Natal que eu mostro como é que eu fiz com pincel essas estrelinhas, o tracejado, o sombreamento com giz pastel, enfim, você tem tudo aqui no canal. Bora lá aprender? Para esse projeto, eu escolhi frasquinhos de aromatizador que tenham esse formato mais gorduchinho. Esses são frasquinhos de plásticos, eles são baratos, fáceis de serem encontrados. E vou utilizar uma bola 60. A primeira coisa que eu preciso fazer é abrir o orifício para eu enfiar essa bola aqui. Então, para que fique bem centralizado esse orifício, eu me guio por esta marcação que a bola tem. Então, eu pego um palito de churrasco e procuro entrar com esse palito para sair do outro lado, bem nessa marquinha aqui, ó. Ó, aqui saiu um pedacinho, mas não tem problema, bem nessa marquinha. E aí, eu ainda me certifico se eu tô bem no meio, fazendo a medida daqui até o outro palito. Tem 8,5. E daqui até o outro palito tem 8,5. Então, tá certinho. Pego a tampinha ou pego um cortadorzinho, deixa eu pegar um cortadorzinho e mostrar, ó. Um cortadorzinho que caiba aqui e vou marcar. Deixa eu diminuir o tamanho desse palito para ficar mais fácil. Fica mais fácil, não aproxima muito da câmera. Ó, assim. Vou marcar, vou tentar centralizar ele bem aqui, ó. Deixar bem no centrinho e vou marcar. Mesma coisa do lado de cá. Eu centralizo bem e marco aqui. E agora, com muito cuidado e muita paciência, eu vou pegar o estilete e vou tirar esse recheio. E vou fazer isso até que ele fique assim, ó. Bem certinho e que caiba aqui, ó. Assim. Ou nesse aqui que não vai ter tampinha, assim. Vou passar cola e vou deixar isso aqui secando. Aqui, ó, apesar de ser um frasco de esmalte, o que eu tenho é cola, cola branca. E aqui nesse frasco, eu não tenho cola escolar, eu tenho cola extra forte. Não preciso passar cola aqui dentro, só pelo lado de fora. E vou deixar essa colinha aqui secando. Aqui eu tenho uma massa branca que eu já sovei bastante e que eu vou abrir. Eu não preciso nem passar cola aqui no frasco.
meio centímetro, mais ou menos. E vou colocar isso aqui, ó. Bem pertinho aqui desse gargalo, entrando embaixo do gargalo. Se você quiser forrar o frasco inteiro, você pode. Eu não vou forrar o frasco inteiro. Eu vou parar nesta bordinha que ele tem aqui, ó. E como eu vou texturizar, eu não preciso nem mesmo me preocupar em tirar todas essas marquinhas. Eu só preciso ver se a minha emenda ficou bem feita, para que não abra. E como não tem cola, depois eu limpo toda essa rebarbinha que ficou aqui, ó. A gente sabe que o biscuit precisa ficar isolado de meio úmido. E aqui no meio passarão as varetinhas do aromatizador. Então, eu preciso proteger esse meu biscuit. Para isso, eu cortei aqui um acetato, peguei esses de embalagem mesmo, e cortei um acetato de 7 por quase 13, 12,5. E vou fazer um canudinho para colocar aqui dentro. O tamanho desse acetato vai depender do seu projeto. No meu caso, esse bonequinho de neve vai ter um chapéuzinho, por isso que eu passei ele um pouquinho. E agora, com durex, eu vou fechar isso aqui, ó. Vejo se ele tá bem apertadinho e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. E vejo se isso aqui tá cabendo aqui direitinho, ó. E agora, eu coloco aqui novamente, ó, perfeito. Estando... Pronto, tá aqui o meu tubinho feito. E agora, eu vou cobrir essa bolinha também com massa branca. Como a bolinha de isopor já tem cola, isso aqui vai aderir facilmente. Do lado de cá, eu vou fazer como se fosse aquelas tampinhas de pote. Eu vou deixar aqui assim, ó, só uma bordinha. Vou passar um pouquinho de cola de silicone líquida. Aqui, ó. Não no tubinho, por fora, ó. O tubinho tá justo para entrar aqui no gargalo, então eu não posso deixar a massa lá dentro. Vou fazer assim. Vou apertar aqui. Depois que isso aqui tiver seco, eu venho com o estilete e tiro. E agora, eu vou juntar isso aqui e vou texturizar. No narizinho do boneco de neve, eu vou utilizar 2 gramas dessa massa amarela forte. Faço uma bolinha, da bolinha uma coxinha. E agora, eu vou fazer um formatozinho assim, meio torto. A gente já fez vários narizinhos de bonequinhos de neve aqui no canal, então é só olhar lá. Aqui não tem frente, não tem costas, porque a gente vai encaixar aqui e qualquer ponto pode ser a frente. Então, eu vou colar isso aqui, ó, mais aqui embaixo. Pro olhinho, eu vou utilizar este olho e o P037R tamanho G. E vou posicionar um aqui, ó. Primeiro eu só deposito, vou olhar como ficou e depois eu aperto. Vou fazer uma marquinha aqui, ó, e uma marquinha aqui. Essas marquinhas são legais pra gente fazer o giz pastel parar. E vou elevar aqui uma sobrancelha.
Esqueci de fazer uns cortinhos nessa cenoura, mas a gente faz agora, ó, ela tá fresquinha, então eu consigo fazer uns cortinhos na cenoura. Não vou pôr boquinha nesse boneco de neve. Pro gorrinho dele, eu vou utilizar esse azul. Sovei bastante essa massa e vou abrir numa espessura razoavelmente fina. Tô deixando mais ou menos com uns 2, 3 milímetros. E vou posicionar esse gorrinho aqui, ó. Ó, o tubinho acaba aqui, então eu vou cortar aqui, ó. Tô deixando uma altura aqui de mais ou menos 6 centímetros. E para dar toda a volta, eu tô precisando de 20 centímetros. E vou passar água aqui, ó. Vou colar com água. E vou colar aqui com água também. E agora eu vou juntar esse chapéuzinho aqui, ó. Franzindo. Com um pincelzinho modelador, eu vou fazer isso aqui, dar toda a volta. E aqui, depois, eu vou amarrar um cordãozinho. Vou emendar aqui, ó. E aqui, com essa emenda aqui, eu não vou me preocupar. Ó, aqui eu tô abrindo a massa e tô dando umas voltinhas nela, assim, ó. Pra que esse chapéuzinho fique bem assim, ó. Tô deixando todo esse caninho livre. Agora eu vou, com massa branca, fazer o acabamento daqui de baixo do gorro. E vou colar com água. Eu vou começar passando água na parte branca, porque se eu começo pela azul, ele pode manchar. Então, vou começar aqui passando água aqui, ó, na parte branca. E agora eu passo na azul. Eu quero esse rolinho bem em cima do olhinho. E vou emendar essas duas partes. Se você não tem prática, é melhor colocar isso aqui depois que o chapéuzinho tiver seco, para não estragar. Ah, uma coisa importante que eu preciso verificar. Se o palito não tá esbarrando nesse chapéu. Então, eu pego um palito e vejo se ele tá longe do chapéu. Ele não pode esbarrar aqui no chapéu. Se precisar, a gente abre um pouquinho assim, ó. A gente afasta para ele não encostar. O meu não tá encostando. Será que dá pra ver? Você pode até fechar o chapéu aqui, ó, em cima, mas aqui ele tem que ficar bem abertinho e não encostar em lugar nenhum do biscuit. Claro, eu vou fazer uma casinha de passarinho. Sovei bem a massa, fiz uma bolinha bem lisinha e vou abrir essa bolinha entre as reguinhas niveladoras de 6 milímetros. Com esse cortador quadrado, ele tem 4 centímetros. Eu vou cortar um quadradinho aqui. E vou diminuir um pouquinho esse tamanho para deixar esse quadradinho retangular. Tô tirando aqui mais ou menos 1 centímetro, vou até tirar um pouquinho mais. Ó, ficou com quase 3. Vou pegar este ângulo do cortador, vou centralizar bem. Cortei, ó. Vou pegar um boleadorzinho e vou fazer um afundado aqui bem no centro. E agora eu vou fazer o telhadinho. Pro telhado, eu peguei esse marrom, não tem quantidade, porque isso aqui eu vou medir na minha pecinha. E vou
abrir entre as reguinhas niveladoras de 3 milímetros. Eu não quero que passe muito da casinha, ó, vou cortar um pouquinho. E vou colar aqui com água. E com um pouquinho de massa marrom, bem pouquinho, eu vou fazer um puleiro. Peguei aqui um araminho também bem fininho e bem pequenininho. Vou introduzir aqui, deixar só uma pontinha dele para fora, que é a pontinha que eu vou colocar aqui na casinha. Por que que eu não deixei mais arame do que isso? Porque eu ainda vou introduzir aqui um palitinho. Então, esse arame não pode bloquear o caminho do palito. Então, ele não pode aprofundar muito. Eu vou colocar, eu ia colocar esse, mas eu acho que eu vou colocar esse que é mais fininho. Então, eu molho um pouquinho com água para ficar mais fácil de entrar. E essa água já vai permitir que isso cole. Ó, sair aqui, eu não quero que saia. Então, volto ele um pouquinho. Vou introduzir até aqui. Volto ele um pouquinho e conserto isso aqui assim, ó, com água. Tô girando, tá? Consertei. E vou deixar isso aqui secando. Para os bracinhos, eu vou utilizar 25 gramas de massa. Sovo bem, aliso, faço uma bolinha. E de uma bolinha, vou fazer uma coxinha alongada. Vou deixar essa coxinha com mais ou menos uns 6,5 cm. Eu disse mais ou menos porque a hora que eu for texturizar, ela vai sair desse formato, vai ficar mais alongada. E aí, eu vou ajeitando. O importante aqui é que ela fique parecida com o outro bracinho. Ficou assim. Esse bracinho vai segurar a casinha de passarinho, por isso que eu dobrei. Esse outro bracinho vai segurar um coração. E para ele não descer, eu vou apoiar ele aqui com uma espuminha, ó. Vou posicionar a cabecinha para ver se o cachecol tá encaixando bem nesses bracinhos, ó. Que bonitinho. Olha que bonitinho que tá ficando. Vou deixar isso secar. E vou deixar isso aqui secando um pouquinho, assim. Pro coração, eu vou pegar 4,5 gramas de massa vermelha, vou fazer uma bolinha, da bolinha uma coxinha bem alongada. Vou colocar aqui e vou apertar um pouquinho. Eu quero que ele continue gordinho. Com a estequinha gravata, eu vou fazer um movimento de vai e vem, e vou cortar esse coraçãozinho. Vou arredondar aqui, vou arredondar aqui, vou fechar novamente. E fiquei com esse coração assim. Vou pegar esse fiozinho dourado, eu já dei um nozinho aqui na ponta, e vou introduzir aqui nesse coração. Abro um pouquinho, passo cola. Coloco lá dentro, empurro bem. E fecho, para ele ficar bem preso. E vou deixar isso aqui endurecer também um pouquinho. Agora, eu vou só posicionar a cabecinha novamente aqui, para eu colocar umas estrelinhas. Eu coloco a cabeça para ver a altura que eu vou colocar essas estrelinhas. E agora, eu vou tirar a cabecinha e vou deixar isso aqui secando, para poder terminar com o giz pastel.
Pra gente terminar agora, eu vou pendurar esse coraçãozinho aqui. Então, eu vou fazer um buraquinho aqui. Vou passar uma colinha. E vou enfiar isso aqui nesse buraquinho. É importante fazer um nozinho, porque é um nozinho que vai impedir que isso aqui caia. Para terminar o projetinho, então, eu coloquei aqui, ó, fiz um furinho e coloquei o coraçãozinho. Já coloquei aqui a casinha, fiz um desenho aqui na casinha com canetinha hidrocor. E agora, eu vou passar uma cordinha aqui para ficar bem rústico. E aqui, ó, eu fiz um lacinho e coloquei uma estrelinha. Vou segurar um pouquinho até tudo colar. E tá aqui o nosso projetinho pronto. Olha como ficou lindo! Aí, eu vou pegar varetinhas do aromatizador e vou colocar aqui dentro. Olha que coisa mais rica! Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem e deixem um bilhetinho aí. E até o nosso próximo projeto. Tchau, gente! Tchau!